Nessa manhã eu quero falar para vocês sobre a queda de Satanás, o inimigo dessas almas. Sabemos que ele ruge como leão, querendo devorar as almas, né? Ele veio para matar e destruir. No capítulo 10, no verso 11, né, a Bíblia diz claramente que ele veio para matar e destruir. E Jesus veio para trazer vida e abundância para todos aqueles que creem em nome de Jesus. Então, quero começar agora a falar um pouco sobre a queda de Lucifer. No livro de Isaías e no livro de Ezequiel e Apocalipse, é o que fala muito sobre esse assunto. E vocês que estão aí me assistindo, meus irmãos, irmãs, vocês que são espiritual, vocês que vivem buscando a Deus, santificando a vida, santificando o corpo, né? Essa matéria, você que concorda com a verdade, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que vocês também divulguem meu trabalho, esse vídeo, espalhe para mais pessoas. Inscreva-se embaixo aí para me ajudar, tá bom? Eu estou aqui hoje é quarta-feira, hoje é dia 29/7/2020. Então, Isaías capítulo 14, e no verso 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Da banda do lado do norte. Glória a Deus. Mais uma vez. Vamos lá. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Glória a Deus. Vocês entenderam, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, que falar sobre esse assunto, só o Senhor para nos dar força e sabedoria, né? Falar sobre esse assunto porque o diabo, os demônios não gostam quando fala, né, quem foi eles. Eu quero dizer uma coisa, todas as coisas que Deus faz é perfeito, né? Ele fez nós perfeito, mas quem caiu foi o homem e procurou o lado errado. Deus fez perfeito Adão e Eva, mas foi avisado, né? E o inimigo dessas almas, como Satanás, ele foi filho da alva, realmente ele foi filho de Deus, né? Deus que fez ele, Deus que criou esse anjo para adorá-lo, né, lá no céu, e colocou ele como comandante, um dos querubins. Ele tinha 6 asas, como a Bíblia diz claramente, sobre os poderes, né, dos anjos fortes, poderosos nos céus, como o arcanjo Miguel, os serafins, né? Mas a Bíblia diz que ele era um dos querubins, dos 4 querubins, né? E ele realmente recebeu uma função, uma responsabilidade de cuidar dos anjos que Deus preparou, né? Prepararam para ele. A terça parte dos anjos ele teve de cuidar ali no céu. Mas chegou um momento que ele começou a se exaltar, se revoltar contra o próprio Criador, contra o próprio Deus. E ele começou a fazer aquelas reuniões, né? Ele aproveitou a oportunidade, como Deus estava sentado no trono, né? Deus, ele estava ali recebendo a glória dos outros milhares de anjos, né? E no momento que ele ficou com os anjos, ele falou no seu coração, né? E também falou para os anjos, né, que queria sentar ao trono de Deus, né? E na congregação me sentarei, né, da banda dos lados do norte, né? Então sabemos que ele já estava com um plano de ser igual a Deus, ser adorado igual a Deus. Existem muitas pessoas também assim na situação.
né? Começou bem, Deus no começo deu lugar ao Senhor Jesus, né? E depois começa o inimigo a trabalhar por trás, que o inimigo está por trás dessas coisas aí que acontecem, como derrubou a Eva, né? Então, e aqui a Bíblia diz que ele, o filho da alva, né? Como caíste do céu, ele era a estrela, né? A filha da alva, como foste lançado por terra. Pois por quê? Né? Tu que debilitavas as nações. Então aqueles anjos que estavam com ele, eram muitos anjos, amados. Eram milhares de anjos. Uma nação, né? É igual aqui no Brasil, esse povoado aqui, são 210 milhões, né, de habitantes aqui no Brasil, são uma nação. Então, ele tinha verdadeiramente uma nação na mão dele. Então, o que aconteceu? Ele delimitava as nações, os anjos, né? Eu estou falando aqui espiritual, tá? Não estou dizendo material. O material também está conquistando milhares de pessoas também, as nações do mundo inteiro, né? Muitas pessoas estão também na mão dele. Mas aqui estou falando aqui, lá no céu, quando eles eram querubim, tá? Vocês vão entender. Eu estou pedindo para Deus também me dar sabedoria, para que Ele possa abrir minha mente agora e eu possa falar pelo Espírito Santo. Ele me dá palavras na minha boca, porque eu não tenho condições, eu não tenho letra, eu não tenho sabedoria humana. Aliás, a Bíblia diz que a sabedoria verdadeira é espiritual, vem diretamente de Deus. Os seres humanos mais e mais se enrolam, não entendem nada, né? Mas Deus, ele revela para os pequeninos, aqueles que verdadeiramente pedem sabedoria do alto, né? Então, aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, né? No 28 e no verso 14, no 14 diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afoqueadas andavas, né? Então, ele era perfeito, irmãos. Igual como acontece na igreja. Tem muitas pessoas aí que começam bem, vivem em oração, jejum e doutrina. Aí o tempo vai passando, o inimigo vai enganando, igual como ele fez com os anjos, a terça parte das estrelas, né? Então, ele era perfeito, né? Como a Bíblia diz, perfeito eras nos teus caminhos, né? Desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, a Bíblia diz que o próprio Ezequiel, né, falando ali, a profecia contra o rei de Tiro, mas isso está falando sobre um rei, mas só que foi revelado o rei, né, o príncipe das trevas, e Deus já tinha usado Ezequiel para falar sobre esse assunto, quem era esse príncipe, né, esse anjo, e já completando, falando sobre o rei de Sidom, né, rei de Tiro, louvado seja Deus. Então, vamos lá. E aqui aqui no 14 diz assim: Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas, né? No meio das pedras afoqueadas andavas. Tudo isso ele tinha nos céus, irmão. Tinha a glória de Deus, estava sobre ele. Andava sobre as pedras foqueadas, né? Andavas ali com os anjos, tinha tudo, irmão. Tudo ele tinha ali. Deus preparou tudo para ele, né? Deu poder para ele, né? Deu milhares de bilhões de anjos para ele cuidar, que ele tinha o seu coral, né? Cantava ali, jubilando o nosso Deus poderoso. Mas no momento aqui a Bíblia diz, está revelando claramente quem foi e quem era, e depois ele se corrompeu, né? Ele era perfeito no caminho do Senhor. Ele andava sobre as pedras forqueadas. Ele tinha autoridade, tinha seus anjos, tinha tudo, irmãos. E como ele se exaltou. Tem muitas pessoas também que se exaltam, quer ser mais do que todo mundo, só porque tem um dom e tal. E o inimigo começa a enganar por trás. Ele enganou a terça parte dos anjos no céu. Essa mensagem de hoje aqui vai até... Eu creio que muita gente vão saber que Lucifer, ele é tão inteligente, se a pessoa não tiver em oração, em jejum e doutrina,
ele vai enganar facilmente esses crentes mundanos. É mais fácil de enganar esses crentes mundanos, porque faz a vontade da carne, faz a vontade dele. É mais fácil de enganar esses teólogos, entendeu? Mas aqueles que vivem da teologia da Bíblia e vivem guardando a palavra de Deus, os mandamentos, Deus não deixa os seus servos se confundir. Então, e a Bíblia diz que o diabo, ele era o filho da alva, né, o querubim, ele era ungido de Deus, né, para proteger o trono do Senhor, mas ele fez uma rebelião, né, depois eu vou contar um pouco para frente aqui em Apocalipse, né, fala sobre a rebelião. Aqui fala sobre que ele era perfeito, andava nos caminhos santos diante do Senhor, era perfeito em louvor, né? E aqui no versículo 16, e na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecar-te, pelo que se lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afoqueadas. Então Deus já estava vendo uma coisa que o Lucifer se enganou. Muitas pessoas falam, não existe na Bíblia Lucifer. Realmente a Bíblia não fala, mas fala sobre o filho da alva, né? O querubim protetor do trono de Deus, Satanás. Mas antes ele era o filho da alva, né? Era perfeito, era querubim de Deus. Então ele começou a encher o coração de violência, né? Ele começou já a se unir com os anjos, e os anjos estavam concordando com ele, o que ele falava. Hoje, do mesmo jeito aqui na terra, no mundo, ele está conquistando as pessoas em palavras, como Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo, dizendo que cochichão nos ouvidos, né? Espíritos enganadores, espírito maligno, que estão dizendo que isso não é pecado. Está milhares de bilhões de crentes estão caindo. Eu acho que tem muito mais do que os anjos que ele trouxe para a terra. Ele está conquistando milhares de bilhões, de trilhões de crentes, em conquistando os ouvidos, dizendo que isso aqui não é pecado, né? Ele é o conquistador em palavras, irmãos. Ele era muito, esse demônio, esse Satanás é muito inteligente. E é por isso que eu peço ao Senhor agora sabedoria para que o Deus Altíssimo possa me fortalecer pelo Espírito Santo da palavra, porque eu não tenho sabedoria para explicar. Mas na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecar-te. Então o coração dele estava corrompido, o coração dele já estava se corrompendo de violência e ele pecou, né? E tu pode ver que a Bíblia diz que pelo que se te lançarei fora, né, do monte de Deus, né? Tu, ó querubim, protetor entre as pedras forqueadas. Então ele foi expulso, porque ele já estava com o coração corrompido e os pensamentos dele já estavam poluídos de tanta violência, fazendo comércios entre as nações, entre os anjos, né? Então, ele andava nas pedras, né, irmão? Estava no jardim de Deus, né, como diz aqui no 13, né? Ezequiel 28, 13, estava no jardim, no Éden, né? Toda pedra preciosa era da sua cobertura, né? Topázio, diamante, ouro, esmeralda, né? A obra dos teus tambores, ele era músico, irmão, né? A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, né? Estava diante de ti. No dia em que foste criado, foram preparados, né? Deus preparou para ele os instrumentos, todas essas coisas aí ele tinha, né? E ele andava no jardim de Deus. Não é o jardim que Deus preparou Adão e Eva. Adão e Eva foi outro, né? Aqui na terra, mas existia o jardim de Deus nos céus, né? E é isso aí. Então, os irmãos estão entendendo? Diz amém? Eles me ajudem aí, amados, porque não é fácil não. A gente pedir para o Senhor sabedoria para explicar essa palavra. Então é assim que o inimigo começou a se corromper. Então, Ezequiel, já falando a lamentação sobre o rei de Tiro, e Deus já começou a usar Ezequiel sobre esse assunto também. Porque o problema aqui foi sobre o rei de Tiro, né? Também era um rei maligno, igualzinho o Lucifer. E o diabo estava por trás disso também, sobre o rei de Tiro, né? E aqui, já no finalzinho aqui,
em Apocalipse capítulo 12, e no verso 7, lá fala sobre a rebelião de Satanás, né? Porque ele não quis descer para a terra, não, ele queria ficar lá. Uma coisa que eu quero revelar para vocês, que Deus revelou para mim, é que muitas pessoas não entendem, mas eu vou explicar para vocês em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que me dá sabedoria agora, tá? Que me dê sabedoria para explicar para os irmãos. Então, ele esqueceu uma coisa, ele pensava que Deus não sabia qual era o plano dele. Deus sabe nossos planos, Deus sabe nossos pensamentos. Ele sabe, antes de tu fazer, ele já sabe, porque tu já fez o plano. E Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo o que acontece com a gente. Então Lucifer, o filho da alva, que é o querubim, né? Ele se enganou, ele conquistou a terça parte dos anjos, dizendo que ia subir acima das estrelas, acima das nuvens e sentar ao trono de Deus, ia ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém, só Ele é Deus, e acabou. Entendeu? Se Deus quiser que você morra, você vai morrer. Se Deus não quiser que você morra agora, você vai viver. Ele é o dono da vida e o dono da morte. Todo o poder foi dado para ele. Então, o diabo não pode fazer aquilo se Deus não permitir. Deus só permite que aconteça se ele quiser. Agora, se o inimigo tentar, eu vou te matar, vou te destruir, se Deus não deu ordem, ele não pode fazer nada. Porque Jesus já morreu na cruz, tomou o poder, tomou a chave das mãos de Satanás, né? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus quebrou essa barreira aí e deu para nós salvação de graça. Só basta nós se esforçar mais e buscar o Senhor com fidelidade e obediência. Então, ele ficou com raiva, disse, não vou sair daqui não, eu vou ficar aqui no céu, eu preciso subir acima, eu vou sentar perto de Deus no trono, vou fazer meu trono e ser igual a Deus. Só que esqueceu uma coisa, que Deus já sabia que ele estava pensando, estava com comércios, né? Estava enganando as nações, aqueles anjos, ele já estava com a malícia no pensamento, já tinha pecado contra Deus, e o Senhor deu só uma ordem para o arcanjo Miguel e seus anjos também, porque o arcanjo Miguel também tinha seus anjos, a terça parte também dos anjos estava na mão do anjo poderoso, né? O querubim, grande anjo de Deus, protetor do trono do Senhor, né? O arcanjo Miguel. Aqui em Apocalipse 12, no verso 7, houve batalha no céu, Miguel e os anjos, e os seus anjos, batalhavam contra o dragão, né? E batalhava o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, né? Então, aqui no 4, a sua cauda levou após si a terça parte dos anjos do céu, lançou sobre a terra. Os anjos não quis vir não, irmãos. Os anjos queriam ficar lá. Mas ele virou um dragão de, né, com várias cabeças, né? A cauda dele cresceu e arrastou a terça parte das estrelas do céu. Ele arrastou para baixo. Está entendendo? E quantos crentes agora estão descendo também ao inferno? O diabo está enganando com a sua teologia, o inimigo está enganando, entrando no coração de milhares de pessoas, dizendo que não pecou contra Deus, dizendo que isso aqui não faz mal, e eles não deixaram o pecado, as trevas, né? Então o inimigo nessas almas está enganando milhares de pessoas dentro das igrejas, né? Sempre eu falo aqui no meu sermão que o inimigo ele é sagaz, ele é muito inteligente. Se nós não santificar nossa vida, não se arrepender dos nossos pecados, ele vai batalhar, ele vai conquistar milhares de bilhões de crentes para levar para o inferno. Os crentes que não têm compromisso com a verdade, não concordam com a santidade, com a doutrina, não largam o pecado das mínimas coisas, nunca largou o pecado que usava antes. Ah, mas eu aceitei Jesus, que importa, que não estou matando, não estou roubando. Mas eu também não matava e não roubava não. Não era ladrão e também nunca matei ninguém. Eu era do mundo, do pecado ímpio, né? Mas eu teve de abandonar os costumes das coisas que eu usava. Se eu jogava bola, não jogo mais, né?
Se eu participava com o jogo, com as coisas do Flamengo, essas coisas do mundo aí, eu não participo mais, porque eu não posso ficar no banquete, na mesa dos demônios e na mesa de Deus no mesmo tempo. Não posso servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo. O que adianta você alegrar um e depois aborrecer outro? A Bíblia diz que tem que servir a Deus, só Ele merece honra e glória, né? Então, a existência do inimigo, a força e o poder dele é o pecado. Se tu estiver em pecado, estiver fazendo a vontade dele, a força do inimigo, ele vai te destruir, né? A fraqueza do inimigo é a tua obediência. A fraqueza do inimigo é você guardando os mandamentos de Deus, se afastando da vaidade do mundo, das concupiscências da carne, porque se nós participar com as coisas do mundo, nós vamos perecer. E muitos vão se levantar contra mim, dizendo, pastor, mas não é assim não, Deus deixou a riqueza do mundo para nós. Mas como que deixou a riqueza do mundo para nós para fazer pecar contra Ele? Não, Ele deixou a riqueza espiritual, a nossa riqueza nos céus. O nosso tesouro está nos céus. Aqui na terra, os ladrões vêm e roubam, né? Então, a nossa sabedoria é de Deus. O diabo, ele veio para enganar as pessoas, dizendo que isso aqui não faz mal. E vai levar muitos para o inferno, porque as pessoas não querem dar ouvido à verdade, né? Tem aquela parte dos Salmos, onde eu ensinei na igreja ontem, o Salmo 91, e muitas pessoas lêem tantos salmos, mas não entendem nada, né? Porque não tem verdadeiramente a visão, verdade e escudo. Se você está na verdade, você tem um escudo para vencer a batalha. Mas você não guarda a palavra de Deus, não vive a verdade, que é a Bíblia, você não tem proteção para vencer o inimigo. Então o inimigo ele é tão sagaz, inteligente, que ele conquistou a terça parte das estrelas, que é os anjos, que nunca pecou, que nunca viu mulher nua, que nunca viu essa vaidade do mundo aqui, ele só conquistou em palavras. Do mesmo modo também ele chegou com Jesus e disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele começou a usar a palavra de Deus para poder enganar Jesus. Mas ele realmente sabia com quem ele está falando. Jesus era o próprio Deus, né, que criou ele, né, que fez ele, né? Então, Deus ninguém engana. O próprio Deus já sabia o que ele estava fazendo, a mente dele. Deus sabe nossos pensamentos, o diabo não sabe, né? O diabo não tem poder de ressuscitar mortos, não tem também poder para saber a tua mente. Ele pode calcular e saber como se movimenta, o que você faz, o que você fala também. Então, nesta manhã, eu quero deixar para vocês sobre esse assunto, né? Teve batalha no céu, né? O diabo, né, contra o anjo, o Miguel Arcanjo e os seus anjos batalhava contra o dragão, contra os anjos, né, contra os demônios também, né? Então ele foi expulso do céu, todos eles, e agora estão na terra, e lá no inferno, e milhares de pessoas estão descendo para lá. Lázaro viu, né? Lázaro não, o rico, né, estava no inferno em tormento. Ele pediu para o pai Abraão molhasse, pedisse para Lázaro molhasse o seu ponto de dedo para refrescar a língua dele, que estava no inferno, sendo atormentado por Satanás lá. Então, todas as pessoas que não concordam com a verdade, que não concordam com a santidade, não estão nem aí com nada, o inimigo já conquistou, já está levando para o inferno. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está na luta, não deixe o inimigo te enganar, busca o Senhor, busca Deus na oração, no jejum, porque o Senhor manda eu jejuar, tem que jejuar até a tarde, tem que consagrar sua vida, tem que botar a tua vida no altar, tem que abandonar a televisão, abandonar as vaidades do mundo, senão o diabo vai te enganar. Ou se você serve a Deus, ou você serve o mundo. Não tenho tempo para isso não, tem que ficar na televisão, tem que ficar nas coisas do mundo, você vai ficar. O inimigo já te conquistou, já te enganou. É a tua carne também, é o teu adversário. Cuidado com a carne, não confia na carne que ele é traiçoeiro. Deus abençoe a todos vocês que estão orando por mim, continuam na oração, e essa mensagem é para aqueles que crêem. Se você crer, tu virá a glória de Deus. E se você obedecer, o inimigo não vai te enganar, porque você é fiel ao Senhor, e Ele vai te revelar a verdade. Deus abençoe, e fique na paz, e um bom dia, e até o próximo vídeo. Inscreva-se embaixo e me ajude a divulgar meu trabalho. Amém.